Abra sua Bíblia em Mateus 5. Hoje estamos recebendo aí a visita do Sebastião. Sebastião aí, o pai da Camila, sogro de Ismael, lá de Teocotone, terra das pedras preciosas. Deus te abençoe. Bem-vindo. Mateus 5, verso 1 e 2. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Pai, tua palavra foi-nos entregue com o objetivo de ensinar, de repreender, corrigir e educar. Que ela cumpra esses propósitos em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, possa sentar. O título da minha mensagem hoje é A Multidão e os Discípulos. A multidão e os discípulos. Meu objetivo é mostrar que Jesus, no Sermão do Monte, pressupõe que existe uma distinção entre a multidão e os discípulos. Repito, meu objetivo é mostrar que Jesus, no Sermão do Monte, pressupõe que existe uma distinção entre a multidão e os discípulos. Eu já preguei do verso 1 do capítulo 5 até o verso 16, que constitui a primeira parte do Sermão do Monte. Mas antes de avançar para frente, para a segunda parte, eu decidi pontuar algo que eu já tinha dito na minha primeira mensagem e aprofundar um pouco mais uma distinção que já foi colocada lá atrás, no meu primeiro sermão, que existe entre discípulos e multidão. E eu não poderia passar para frente e avançar na exposição do Sermão do Monte sem deixar claro que essa distinção é basicamente uma matriz no pensamento de Jesus. Em todos os evangelhos você vai ver que Jesus deixa claro que existe uma distinção entre os seus discípulos e a multidão, e que Jesus se relaciona de maneira diferente com os discípulos e com a multidão. Isso vai ficar muito mais evidente no Sermão da Montanha, que, de certa forma, como já foi explicado, é o resumo da fé de Jesus, é o resumo da sua doutrina, daquilo que ele quer essencialmente deixar para a sua igreja. Por essa razão, eu gostaria de focar nessa minha síntese da primeira parte do Sermão do Monte, nessas duas metáforas, o discípulo e a multidão. E é interessante porque o texto já começa assim: vendo as multidões. O primeiro olhar de Jesus foi para as multidões, ele percebe as multidões. E aí diz o texto: Jesus subiu ao monte e se assentou. E essa expressão se assentar remete aos rabinos daquela época, que tinham o hábito de ensinar assentado. Eles ensinavam caminhando, eles ensinavam em pé, mas toda vez que eles iam ditar ou dar uma aula mais específica, eles se assentavam. É por isso que ficou famoso a expressão ex cátedra. O Papa fala ex cátedra, ou o Papa fala na sua cadeira, assentado. Então essa expressão já vem lá da tradição dos rabinos, que ensina assentado, que mostra seu ensinamento. E aqui Jesus se posiciona diante dos discípulos da multidão, se colocando como uma espécie de rabino, para ensinar e ditar para eles o resumo da sua fé, o resumo dos seus ensinos. Então Jesus primeiramente vê a multidão, sobe ao monte e se assenta. Seus discípulos se
aproximam-se dele e ele começa a ensinar-nos, dizendo: fica claro que não obstante Jesus vê as multidões, não obstante Jesus se assenta para ensinar, o foco dele não são as multidões, o foco dele é o discípulo. Há até alguns que acham que só estavam aqui presentes nesse momento com os discípulos e não a multidão. É como se Jesus deixasse a multidão à margem lá do mar da Galileia, subisse até aquela montanha para ensinar os discípulos. Mas quando você vai para o capítulo 7, verso 28, fica claro que toda a multidão ouviu o seu ensino. Olha o que diz o verso 28 do capítulo 7. Quando Jesus acabou de dizer estas coisas, o sermão da montanha, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino. Percebe? Toda a multidão ouviu o que Jesus tinha para ensinar. A grosso modo, já antecipando aqui uma grande distinção, podemos dizer que a distinção e a diferença entre os discípulos e a multidão é a maneira com que eles ouvem, acolhem e respondem ao ensino de Jesus. Repito, os irmãos do ABC, a grande distinção que nós observamos em todo o Novo Testamento, em todos os Evangelhos, entre multidão e discípulo, é a maneira com que eles ouvem, acolhem e respondem ao seu ensino. Muitos ouvem, ficam maravilhados, nunca vi um homem ensinar com tanta autoridade, mas fica nisso. Outros acolhem isso, recebem isso no coração, como eu expus semana passada no sermão de 1 Tessalonicenses. E mais do que isso, responde a esse ensino de que maneira? Com obediência. A última parte do Sermão do Monte, na metáfora, na parábola dos fundamentos, deixa claro isso. Então, o que mais vai distinguir você, os discípulos, de você, multidão, é a maneira que você ouve, acolhe e responde aos ensinos de Jesus. Posso ouvir amém? Amém. Jesus então ensina. A expressão ensinar é literalmente abre a boca para dizer de maneira objetiva e direta, sem rodeios, qual é o seu ensino. Ele abre a boca sem barreiras para dizer: é assim que o verdadeiro discípulo, o verdadeiro cristão vive ou deve viver. Posso ouvir amém, igreja? Tendo dito isso, eu queria então partir para a minha reflexão baseada na seguinte pergunta: como podemos, irmãos do ABC, como podemos distinguir o discípulo da multidão à luz do Sermão do Monte? Lembrando que eu estou fazendo uma síntese da primeira parte que eu preguei. Como podemos distinguir o discípulo da multidão à luz do Sermão do Monte? Como podemos fazer essa distinção? Em primeiro lugar, pela maneira com que eles se relacionam com Deus. Como podemos distinguir o discípulo da multidão à luz do Sermão do Monte? Primeiro, pela maneira com que eles se relacionam com Deus. Aqui é o ponto de partida. Como você vê Deus? Como você enxerga Deus? As multidões, de forma geral, vê Deus como um meio. O discípulo vê Deus como um fim. Olha o que está escrito lá em João, por favor. No Evangelho de João, capítulo 6, 2 e 3. E grande multidão o seguia, Jesus, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte, assentou-se ali com seus discípulos, distinguindo discípulo e multidão. Mas o que atraiu a multidão? O fato de Jesus operar milagres, o fato de Jesus providenciar bênçãos, o fato de Jesus dar a eles benefícios. Então, quando nós pensamos na relação das pessoas com Deus, o que vai distinguir o discípulo da multidão é se de fato você olha para Deus como meio ou como fim. Se você está aqui para simplesmente receber os benefícios de Deus, ou
ou se você está aqui para de fato se render e se jogar ao chão e adorar o seu Criador. O Satanás entendeu bem isso no diálogo que ele teve com Deus por causa de Jó, no capítulo 1 de Jó. O que é que o diabo disse para Jó? Olha, para Deus, ninguém serve o Senhor debalde, ninguém serve o Senhor em vão. Todo mundo serve o Senhor em troca de alguma coisa, em troca de algum benefício. Se o Senhor tirar a bênção, se o Senhor tirar a proteção, se o Senhor tirar aquilo que o Senhor tem feito em volta dele, Ele vai te negar. Ele vai negar porque todo mundo nega, porque todo mundo tem uma relação utilitarista com o Senhor. Todo mundo tem uma relação utilitarista com essa pessoa. E Jó não é diferente. Jó também se relaciona com Deus de maneira utilitarista. Então tira a sebe, tira a cerca, tira as bênçãos que Ele vai te negar. Diz o texto de Jó capítulo 1 que ele não negou o Senhor. Ou seja, as pessoas olham para Deus como um meio para alcançar os seus fins. É nesse sentido que a multidão representa o cristianismo consumista, que olha para a igreja como se ela fosse uma grande prateleira. Aqui eu tiro a minha cura, aqui eu saco a minha resolução dos problemas, aqui eu saco a resolução do meu casamento, aqui eu saco a minha prosperidade, aqui eu pego a bênção para a minha empresa, aqui eu pego a bênção para os meus filhos. Ou seja, Deus só é útil enquanto traz benefícios, enquanto traz aquilo que eu desejo, enquanto dá aquilo que eu peço. A partir daí eu sigo esse Deus. Caso contrário, a religião deixa de fazer sentido. Os líderes de movimento de igreja do século 21 e 20 entenderam isso. Por isso criaram um modelo de igreja mercado, modelo de igreja indústria da cura divina e da libertação. Criaram esse modelo por quê? Porque ninguém vem na igreja se não for motivado por um interesse secundário. As igrejas que vão pregar a palavra e ensinar a palavra está vazia, mas as igrejas que vendem um produto que Deus oferece estão lotadas. Posso dizer, me atrever a dizer, que pela ótica do que eu entendo da igreja evangélica brasileira, nesses 36 anos de pastor, que talvez 90% dos frequentadores de igreja estão na categoria multidão e talvez 10% na categoria discípulo. Talvez seja por isso que nós assistimos constantemente a famosa ciranda das cadeiras. Sai dessa para outra, sai de outra para outra, sai de outra para outra. Quem oferece mais? Quem satisfaz mais o meu ego? Quem resolve mais os meus problemas? De que maneira nós podemos distinguir o discípulo da multidão pela maneira que se relaciona com Deus? E a primeira coisa que eu gostaria de citar é essa: como você vê Deus, como você olha para Deus, como meio ou como fim. Mas quando a gente olha para o Pai Nosso, por exemplo, aqui no Sermão do Monte, no capítulo 6, a gente vai ver de cara que o Pai Nosso já nos convida a olhar para Deus de outra maneira. Ele já começa dizendo assim: Pai Nosso que está no céu. A oração não começa comigo, a oração não começa com o meu desejo, a oração não começa com o meu prazer, a oração não começa com as minhas necessidades, a oração começa com a glória de Deus. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. A minha primeira oração é de exaltação, é de glorificação, é de celebração. O primeiro item da minha oração não é o que eu quero, o que eu desejo, o que eu preciso, mas é a glória de Deus. O discípulo se distingue pelo fato de orar: Pai Nosso, santificado seja o teu nome. Mas a multidão sempre ora e constantemente ora: Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Esse é o primeiro item da oração da multidão. João 6, 1 e 2, eles estavam atrás do pão que Jesus multiplicava. Quando você olha para o Pai Nosso, você vai ver que o segundo pedido da oração do Pai Nosso é: venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O segundo pedido não é: venha o meu reino, não é: venha a minha casa, não é: venha o meu carro, não é: venha meu dinheiro, não é: venha meu sucesso. O
segundo pedido é: venha a nós o teu reino. E é interessante porque Mateus 6 vai também dizer: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O que vai distinguir a multidão dos discípulos é a maneira que ela vê Deus. Você coloca Deus em qual patamar nas suas orações? Como você ora para Deus? Deus é prioridade? Deus é central nas suas orações? Bem preparado hoje. Deus é prioridade nas suas orações? Você olha para Deus como santo, Pai nosso, digno de adoração? Você busca o reino de Deus? De que maneira podemos distinguir o discípulo da multidão à luz do sermão de hoje? Pela maneira que ele se relaciona com Deus. E quando a gente vai para as bem-aventuranças, o que diz a primeira bem-aventurança? O pobre de espírito. O que é o bem-aventurado? Os pobres de espírito. É o destituído de recursos em si mesmo. Pobre aqui não é pobre material, por isso aqui diz pobre de espírito, não é pobre material. Ele está dizendo que aquele que é verdadeiramente discípulo chega diante de Deus dizendo: eu não tenho nada, não há mérito em mim, não há recursos. Ele chega diante de Deus como um publicano: eu não sei nada, eu sou um pó, eu sou um verme, eu mereço a morte. Ele chega diante de Deus como um ladrão na cruz que diz: este homem não fez nada para estar aqui, mas nós fizemos, nós merecemos essa cruz. Mas o outro disse: salva-te a ti mesmo e a nós, porque o homem pertencente à multidão é autossuficiente, é independente, mas o discípulo é totalmente dependente de Deus. Eu sou pobre de espírito no sentido de que eu dependo de Deus, eu preciso de Deus, não há força em mim mesmo, não há sabedoria em mim mesmo, eu preciso literalmente de Deus. E de vivemos, movemos, existimos, afirma Paulo. Como o discípulo se vê, o discípulo se vê como pobre de espírito, mas a multidão se vê como rica. Eu posso, eu mereço, Deus tem que me dar o que eu preciso, porque eu dou o dízimo de tudo. Parava no publicano e fariseu, porque eu frequento a igreja, porque eu faço isso, aquilo. Ele baseia nos seus méritos. Como o discípulo se vê? Como um pobre de espírito. Segundo, como o discípulo se vê? Como um pecador que chora pelos seus pecados. Bem-aventurados que choram nesse quarto. Ele se vê como um pecador quebrantado diante de Deus. Eu sou miserável, eu sou pecador. Mas a multidão não reconhece o seu pecado. A multidão não se vê pecadora, não se vê pecaminosa. A multidão acha que ela está boa, que ela está acima da média. Eu não sou como aquele ali que faz isso e faz aquilo. Eu não sou como aquela que faz aquilo e faz aquilo outro. Eu estou acima da média. Mas o verdadeiro discípulo olha para si mesmo e diz: eu sou pecador, miserável. Eu sou aquela pessoa que precisa da graça de Deus. Como o discípulo se vê como um pobre de espírito, como um pecador que chora pelos seus pecados. Em terceiro, como o discípulo se vê como uma pessoa governada por Deus. É isso que diz aqui: bem-aventurados humildes ou mansos, prates no grego. O que significa prates? É aquela pessoa que não é governada pela ira, pelos impulsos carnais, pela vontade, pelos apetites. O prates, dizia Aristóteles, é aquela pessoa que está entre a ira e o não irá. Ela está no equilíbrio, ela governa a si mesmo. Mas no caso da Bíblia, o prates, o humilde, o manso, é aquele que é governado por Deus. Não há nada que governa ele. De uma certa forma, podemos dizer que o ser humano é governado por três grandes impulsos. Ele é governado pelas suas necessidades. Ele coloca as suas necessidades acima de tudo. Minha necessidade é prioridade. Minha necessidade tem que ser buscada. Segundo, ele é governado pelos seus prazeres. Eu quero o maior prazer possível. Eu passo por cima das pessoas porque eu preciso de prazer. O prazer da comida, o prazer da bebida, o prazer das festas, o prazer das conquistas. E ele é governado por uma fuga corrente no sofrimento. Eu não quero sofrer, eu não quero ter a gosto. A necessidade, o prazer e o sofrimento mostra o ser humano e faz dele o maior dos egoístas. Toda vez que você só pensa na sua necessidade, você é egoísta. No seu prazer, você é egoísta. E toda vez que você coloca o seu sofrimento e a sua dor como arma, como desculpa, e tenta fazer com que o mundo tenha
você se posiciona numa posição de vitimista, você está sendo multidão e não discípulo, porque o discípulo é governado por Deus e não o prazer, e não a necessidade, e não o sofrimento. A sua maior decisão na vida é agradar a Deus antes da necessidade, do prazer e de sair do sofrimento. O Dr. Larry Craig dizia para os seus consulentes: você quer resolver seu problema ou agradar a Deus? Qual é a sua prioridade? De que maneira o discípulo se vê como um pobre de espírito, como um pecador que chora seus pecados, como uma pessoa governada por Deus? A multidão é orgulhosa, a multidão é prepotente, a multidão é egocêntrica. Ele se vê como um discípulo que busca e ama a justiça e a retidão, mas a multidão, ela vive a revelia da retidão, ela não se preocupa em ser reta. Mas o discípulo quer ser reto, quer ser temente, diz aí o texto: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque o discípulo quer viver de maneira reta. A ética do Sermão do Monte propõe o caminho da retidão, propõe o caminho da justiça, mas a multidão não quer saber de regras, de ética, de moral, ela não quer saber de retidão. É a multidão dos fins justifica os meios. É a multidão que funciona na lógica do jeitinho brasileiro para conquistar o que quer, o que deseja. De que maneira o discípulo se vê uma pessoa diferente, que depende de Deus, que chora seus pecados, que é governada por Deus e busca justiça, mas a multidão não é assim. A multidão é diferente. O que nós vemos no Sermão do Monte são pessoas que estão o tempo todo querendo distinguir do mundo. Mas em segundo lugar, como podemos distinguir o discípulo da multidão à luz do Sermão do Monte? Pela maneira com que ele se relaciona com o próximo. Repito, como podemos distinguir o discípulo da multidão à luz do Sermão do Monte? Pela maneira que ele se relaciona com o próximo. Primeiro, pela maneira que ele se relaciona com Deus. Deus para você é meio ou fim? Para que eu vou na igreja hoje? Qual o benefício? O que te motiva não é o benefício, é a glória de Deus. Mas em segundo lugar, de que maneira você pode distinguir o discípulo da multidão à luz do Sermão do Monte? Pela maneira que ele se relaciona com o próximo. A maneira que ele se relaciona com o próximo. É interessante nós entendermos que o mandamento de amar o próximo aparece pela primeira vez em Levítico 19. Levítico 19, para quem nunca leu, trata da santidade social, um dos mais maravilhosos capítulos de Levítico. Ele trata da santidade social. E Levítico 19, inclusive, nenhuma tradição da época fez isso, se preocupa com o cego, com o deficiente físico. Então, quando você lê Levítico 19, você percebe Deus preocupado com a santidade social, com as pessoas e com o próximo. E o versículo chave de Levítico 19 é o verso 18, que diz: ame o próximo como a si mesmo. E Jesus então saca esse versículo, amar o próximo como a si mesmo, e vai usar ele. Jesus vai ampliar ele. E é interessante porque de todos os mandamentos do Antigo Testamento, o que mais aparece no Novo Testamento é amar o próximo como a si mesmo. Mais do que honrar pai e mãe, me parece que aparece 3 vezes. Mais do que o justo viverá pela fé, que se me fala a memória, aparece 3 vezes. Amar o próximo como a si mesmo aparece 8 vezes no Novo Testamento, que demonstra uma ênfase profunda de Jesus e do Novo Testamento, que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. E Jesus amplia esse conceito de próximo, porque para o judeu, próximo é apenas aqueles que faziam parte da religião deles. Mas Jesus amplia dizendo: qualquer pessoa pode ser o seu próximo. Aquele que precisa de você é o seu próximo, pode ser seu pai, sua mãe, seu vizinho, um estranho, o estrangeiro pode ser o seu próximo. É por essa razão que o
Novo Testamento está o tempo todo ampliando essa preocupação de que nós temos que amar o próximo. A maneira com que nós relacionamos com o próximo vai definir se somos discípulos ou multidão. Olhando para as bem-aventuranças, como o discípulo vê o próximo com misericórdia, bem-aventurados misericordiosos. Como o discípulo vê o próximo com misericórdia. A multidão não vê o próximo com misericórdia. A multidão diz apedreja. A multidão diz antes ele do que eu. A multidão diz que ele se lasque. A multidão é indiferente ao próximo. A dor do outro, o sofrimento do outro. E o pior, queridos irmãos, nós vemos isso dentro da comunidade chamada comunidade da fé. Aquilo que Paulo em Gálatas 6 vai chamar de família da fé, está se transformando numa utopia. Não é realidade, porque de fato nós não olhamos para o nosso irmão como membro da nossa família. Nós não estamos nem aí se a irmã está sofrendo, se o irmão está sofrendo. Quantas pessoas não estão aqui hoje? Eu poderia citar nome de pessoas aqui que já tem 2 domingos seguidos que não vem. Você ligou para essa pessoa, você cobrou dessa pessoa. Quantas pessoas poderiam estar aqui enquanto de mulheres ontem não veio? Enquanto de homens não veio? Você se preocupa com essas pessoas? Pelo menos saber se foi doença, pelo menos saber se foi o carro que quebrou, motorista de aplicativo que não quis te atender, que achou uma corrida melhor. Os discípulos oram para a multidão com misericórdia. Jesus via a multidão com misericórdia. Jesus curava a multidão sem salvar elas. Essa é a verdade, porque a maioria das pessoas que Jesus curou não foram salvas por ele. Porque a multidão corria atrás de Jesus, atrás de benefícios, de cura, de milagre. Nem todos se transformaram em discípulos. Pelo contrário, João 6 vai dizer que até muitos que se diziam discípulos não eram. Mas Jesus dava atenção à multidão, ouvia a multidão, se compadecia da multidão. O verdadeiro discípulo olha para o próximo com misericórdia. A multidão quer apedrejar o próximo. O verdadeiro discípulo olha para o próximo com sinceridade. Olha o que diz aí: bem-aventurados os puros de coração. Com sinceridade, ou seja, ele olha para o próximo com intenção pura. Ele olha para o próximo com desejos puros. Ele não tem uma distorção entre o que ele pensa e o que ele faz com o próximo. Ele não é aquela pessoa que dá um sorriso para o próximo, mas atrás condena, critica e destrói a vida dele. Não, ele é sincero. Ele não tem o eu dividido. É isso que quer dizer puro de coração. Ele não tem o eu dividido. O que ele fala e o que ele faz é coerente. E é interessante porque eu vou pregar sobre isso, não hoje, mas só lembrando, que na sequência do Sermão do Monte, no verso 21, por exemplo, até o 26, ele fala do homicídio. Ele vai dizer: eu sei que vocês sabem que matar é pecado. Não matarás, diz a lei, eu sei disso, mas eu quero trazer a coisa para um nível mais profundo. Só de você ter ódio no seu próximo, só de você chamar o seu próximo de louco, você já pecou. É isso que quer dizer sincero, é isso que quer dizer não ter o eu dividido. Não basta apenas não matar o próximo, não pode odiar ele. Não basta apenas não destruir o próximo, não pode ter ira contra ele. E é interessante porque na sequência ele fala do adultério, no verso 27 até o verso 30. E mais uma vez é como se Jesus estivesse dizendo: eu sei que vocês acham errado dormir com a mulher do próximo, dormir com o marido do próximo, eu sei. Mas eu quero dizer para vocês que não é só isso que é pecado. Desejar, cobiçar, ter pensamentos impuros, alimentar fantasias eróticas também é pecado. Ser sincero significa a minha intenção e a minha ação são coerentes. Eu não apenas não quero cobiçar, eu não quero ter desejo para essas pessoas. Isso também é pecado. Então, estão me entendendo? Posso ouvir bem? Nós temos que ter essa consciência de que a gente tem que olhar para o próximo com sinceridade, parar de sentir uma coisa e falar outra. Nós temos que, de fato, tratar do pecado no nível do sentimento. Jesus, ele revoluciona a lei quando ele começa a tratar o pecado no nível da intenção. A lei está preocupada com o comportamento,
não mate, não roube, não adultere. Jesus está preocupado com a intenção. Não alimente pensamentos de ódio, não alimente pensamentos de impureza sexual, não alimente pensamentos de vingança. E ele vai falar sobre isso aqui. O verso 38, ele vai falar até o verso 42 sobre vingança. Ele vai dizer que a gente não foi, ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente, mas eu lhe digo, não resistam ao perverso. Se alguém ferir a face direita, ofereça-lhe também a outra. Ou seja, você não pode ter desejo de vingança, você não pode funcionar na lógica do bateu, levou. Você é diferente. Dá para distinguir o próximo, o discípulo da multidão? A multidão funciona na lógica do dente por dente, olho por olho. Jesus fala, não, perdoa, do outro lado da face. E é interessante porque, na sequência, o verso 43 ao teu 48, fala do amor aos inimigos. Jesus está falando assim, sabe o que significa ter um coração puro? Significa que você é capaz de perdoar quem te machuca, quem te maltrata, quem te passa a perna, quem fala de você pelas costas, quem tenta destruir a sua imagem. Você é capaz de perdoar essas pessoas. Eu nunca me esqueço de uma história, quando eu estava no seminário na década de 80, eu formei em 86, e uma grande missionária batista brasileira, americana, foi missionária no Brasil, Dona Rosalie Appleby, chamada no Brasil de a mãe da renovação espiritual. Ela andou por Belo Horizonte fundando igrejas de batistas de Nova Sintra, foi iniciada por ela, e várias outras igrejas em Belo Horizonte. Uma grande missionária, foi muito criticada. Ela veio para o Brasil com o marido, só que logo após ela vir para o Brasil com o marido faleceu, e ela decidiu fazer a obra do marido e a dela, e ela ficou no Brasil. Quando ela aposentou, ela foi embora do Brasil, porque as missões, quando termina o seu tempo, eles mandam você voltar. Ela era funcionária de uma missão batista norte-americana. Essa mulher é considerada a mãe da renovação espiritual. No meio batista renovado, batista nacional, é a mulher mais conhecida que existe. E quando ela foi embora, eles reuniram, os filhos dela reuniram vários pastores para celebrar a Deus pela vida dela, despedir dela no Brasil e ela ir embora. Mas tinha uma coisa, quando os filhos chamou esses pastores, os filhos não sabiam, mas a maioria daqueles pastores perseguiam ela. A maioria daqueles pastores falavam mal dela pelas costas. Só que os filhos nunca ficaram sabendo, porque Dona Rosalie nunca falou para os filhos o que faziam contra ela, o que diziam contra ela. Ela protegeu os inimigos, os filhos, de saber tudo que eles faziam de errado. Tem que ter muita graça para esconder no coração, ou melhor, para colocar diante de Deus quem nos ofende, nos magoa e nos maltrata. Os discípulos se distinguem da multidão pela maneira que eles se relacionam com o próximo, com misericórdia, com sinceridade. Ele busca, acima de tudo, o seu pacificador. Olha o que diz aí o texto, queridos irmãos. Vamos voltar lá na bem-aventurança. Ele vai dizer: bem-aventurados os pacificadores. O discípulo vê as pessoas com desejo de reconciliar, de pacificar. O discípulo não quer colocar mais lenha na fogueira. O discípulo não quer aumentar a rivalidade das pessoas com aquela pessoa. O discípulo não quer piorar a imagem daquelas pessoas para os outros. Nós temos uma tendência de querer piorar a imagem da pessoa para o outro. Nós queremos piorar a imagem da ovelha para o pastor. Nós queremos piorar a imagem do irmão para o líder de ministério. Nós queremos piorar a imagem daquela irmã para outra irmã, daquele irmão para outro irmão. Mas o verdadeiro discípulo, ele é pacificador, ele é reconciliador. O evangelho que o discípulo crê e prega é o evangelho da reconciliação, 2 Coríntios capítulo 5. Ele quer trazer as pessoas para o mundo da paz, não da rivalidade. Parece que nós gostamos de rivalidade, parece que nós gostamos de denegrir a imagem das pessoas, de destruir a imagem das pessoas. Mas o discípulo não é assim. A multidão pode ser,
O discípulo ele é pacificador. O discípulo ele quer o tempo todo que essa pessoa de fato se junte novamente. A oração do Pai Nosso é claro: perdoa os nossos pecados como sendo perdoados os nossos pecados. Querido, eu não aguento mais. Esses crentes que se diz crente está cheio de inimigo, cheio de nome top, cheio de irmão Francisco, irmão Terapia, irmão Francisco, irmão Francisco. Quando é que a gente vai crescer? Quando é que a gente vai crescer? Quem tem família aqui? Acho que todos. Minha família não é diferente do Senhor. É cada coisa. Tem um dia que eu mandei um podcast no grupo da família de 25 minutos. Falei, talvez vocês não vão ouvir, mas eu queria fazer uma pregação para a família hoje. Mandei um podcast, e nesse podcast eu coloquei como eu vejo a minha família. E sublinhei todos os problemas. O podcast está salvo, inclusive, no grupo da família. Todo mundo veio. Todos somos iguais. As mesmas fofoquinhas, os mesmos ciúmes, os mesmos vitimismos. Isso atrapalha a comunhão, atrapalha as reuniões, atrapalha o ministério de igreja, atrapalha o projeto. A gente não vai para frente. A gente pensa em circo. Mas tem que pensar em circo? É ficar igual vaca, igual boi, ruminando a noite toda no parque. Não dorme, ruminando aqueles problemas. Tem gente que perde o sono pensando nos problemas. Eu perco o sono, você quer saber como é que funciona a minha cabeça? Às vezes eu perdi o sono, aí eu com o olho fechado, deitado na cama, eu fico meditando na palavra. E outro dia parece que eu vou meditando no texto, vou relembrando o texto, vou organizando as ideias em cima do texto, com o olho fechado, deitado na cama, no escuro. Até o sono dele, eu só não sei como é que ficou o esposo no final que eu dormi. Mas eu fiz. E no outro dia eu lembro da meditação, no outro dia eu lembro do texto que eu meditei, eu lembro das ideias e anoto. Porque faz parte. Mas tem gente que tem que ficar lá, tem que pagar, tem que comprar, aquela irmã isso, irmão aquilo, a mulher fez isso, pelo amor de Deus. Você mais pode tomar veneno para dormir. Medita na palavra, ora a palavra. Como nós podemos distinguir o discípulo da multidão? Pela maneira que ele se relaciona com nós. Amados irmãos, a multidão só pensa em si mesmo, no seu umbigo, nas suas necessidades. Eu pergunto, você está se enquadrando em qual lugar? Na multidão ou no discípulo? Eu estou apenas dando uma simples que eu já preguei, já repararam? Mas eu vou para frente. Em último lugar, como podemos distinguir o discípulo da multidão à luz do Sermão do Monte? Pela maneira que ele se relaciona com o mundo. Pela maneira que ele se relaciona com o mundo. Eu vi uma citação de um livro em inglês que chama Igreja Provocativa. Igreja Provocativa. Não existe em português, mas eu vi um teólogo citando esse livro e fiquei curioso para ouvir e ler o que ele tinha feito. E esse teólogo inglês, que inclusive é capelão da Universidade de Oxford, na Inglaterra, nesse livro ele faz uma pergunta: por que as pessoas hoje não perguntam mais para a gente qual é a razão da nossa esperança? Pedro fala sobre isso. Por que o mundo hoje não pergunta mais para a gente qual é a razão da nossa esperança? E ele responde nesse livro, Igreja Provocativa: que somos iguais a eles. Eles não veem razão de esperança na gente, que a gente é igual a eles. A gente pensa como eles, a gente sente como eles, a gente vive como eles. Não há diferença entre nós. A igreja provocativa, na opinião desse autor, Graham Tomlin, a igreja provocativa é aquela que coloca uma pulga na orelha do mundo. Por que esse irmão, essa pessoa é diferente?
Por que esse homem age assim? Por que essa mulher age assim? Por que essa moça age assim? Por que esse rapaz age assim? O que ele tem de diferente? Nós temos que colocar uma pulga na orelha das pessoas. Esta é a igreja provocativa. Mas infelizmente, nós não nos distinguimos. De que maneira a gente se distingue do mundo? Engraçado porque a última bem-aventurança já começa dizendo assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque dele é o reino de Deus. E lá no final, no verso 12, ele vai dizer que os profetas também foram perseguidos. Ele está falando assim: sabe qual a distinção entre vocês e o mundo? É que vocês são perseguidos, o mundo é perseguidor. É que vocês são pregadores da justiça, o mundo não quer a pregação da justiça. Vocês são proclamadores do reino, o mundo não quer saber do reino. Vocês são diferentes do mundo porque vocês pregam, porque vocês profetizam. Vocês são diferentes do mundo porque vocês são profetas dessas gerações. O profeta que coloca dedo na ferida. O profeta, como João Batista, que disse para o próprio Herodes: você está dormindo com essa cunhada. O profeta que vai mostrar a injustiça na sociedade, o pecado desse mundo. Mas se nós não somos profetas, somos iguais ao mundo. Nós perdemos a dimensão profética, de mostrar o erro, de mostrar o que está falhando, de mostrar o que não é justo, o que não agrada a Deus. Como o discípulo se vê em relação ao mundo? Como profeta, como missionário, como aquele que prega a palavra. Olha aí o que diz no verso 12: alegrem-se e regozijam, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois a mesma forma que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Por que perseguiram o profeta? Porque pregavam, porque ensinavam, que apontavam o erro, que apontavam o caminho. O mundo não quer ninguém dizendo para eles que estão errados. O mundo não quer ninguém dizendo para eles qual é o caminho, qual é a porta certa, qual é a estrada correta. Porque o discípulo se distingue do mundo porque ele é profeta diante desse mundo. Posso ouvir amém? Porque o discípulo se distingue do mundo porque ele é sal do mundo. O mundo está se deteriorando, o mundo está se corrompendo, o mundo está indo de mal para pior, como diz o filósofo Thomas Hobbes. O mundo está cada vez pior, a ponto do homem se transformar no lobo do próprio homem, o predador da própria espécie. E nós somos o sal desse mundo. Para quê? Para preservar. Para quê? Para temperar. Para quê? Para dar sabor. Se você está no mundo e você não preserva, não tempera e não dá sabor, você não é discípulo, você é a multidão. Porque a multidão não é sal. Como o discípulo ele se vê como profeta, ele se vê como sal, ele se vê como luz. Diz aí, no verso 13 até o 16, você é luz. O mundo é trevas, mas você é luz nessas trevas. Uma das coisas que a gente aprende no interior, lá na roça onde moram os pais do Carinho, é que quando apaga a luz, se não tiver estrela no céu, você não vê nem o seu nariz na sua frente. É um breu, não é? Parece que as trevas é um bem maluco. Olha que a gente vê, né? Tem luz para todo lugar. Você já imaginou? Uma das coisas mais lindas que eu via quando eu era criança, não existe mais, era os vagalumes. Tudo com a lanterninha assim. Gente, feliz, eu ainda era tão maldoso que eu pegava eles na mão. Ficava bem brilhando, fluorescente. Ah, menina, atenção também. Quem aqui ultimamente tem visto vagalume? Você vê lá, só se for Matipó. Ah, você não vê vagalume não. Lá é Matipó.
Lá tem vagalume? É Pedro. A rosa lá? Não pensa, dá pensa demais. Nós somos luzes. A luz é para quê? Para iluminar. A luz é para quê? Para guiar as pessoas. Lembra do Salmo 119? Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, luz para os meus caminhos. A luz guia, a luz mostra o caminho. A luz revela para o mundo quem somos. Diz o texto que a luz revela para o mundo as nossas obras. Quando as pessoas veem a luz que está em nós, ele repara nossas obras, nossas boas ações, nosso testemunho diferente. Sabe de que maneira você vive o reino na terra? E a nós o teu reino. O reino tem um elemento já e um elemento ainda não, dizia o grande teólogo Oscar Kuhlmann. O já e ainda não, o reino já está e o reino ainda vai estar. Já está entre nós, mas ele vai se consumar na vida de Cristo. Sabe de que maneira nós vivemos como cidadão do reino desse mundo? Testemunhando o Evangelho de Cristo por meio das palavras e das ações. Em casa, no trabalho, na faculdade, e recebereis poder do Espírito de vós, o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhos. Jerusalém, Judéia, Samaria, por toda a terra. Nós somos luz desse mundo. O mundo está corrompido, o mundo está nas trevas. Como o discípulo se vê em relação ao mundo, como profeta, como sal, como luz do mundo. Nós somos distintos do mundo. Mas nós podemos ir um pouco mais além. Eles irmãos, no capítulo 7, dizer: o discípulo se vê como aquele que prefere a porta estreita e o caminho estreito, mas o mundo prefere a porta larga e o caminho largo. O discípulo é aquele que entrou pela porta estreita. A porta fala da escolha, o caminho fala da estrada. O discípulo é aquele que escolheu a porta estreita e escolheu andar no caminho estreito. Mas o mundo prefere a porta larga. Quanto mais prazer, quanto mais entretenimento, quanto mais ter, melhor é. Mas a porta larga leva a perdição, o caminho largo leva a perdição, mas a porta estreita, o caminho estreito leva a vida eterna. Como você se vê? Você se vê como aquele que escolheu a porta estreita ou a porta larga, o caminho estreito ou o caminho largo. Como o discípulo se vê em relação ao mundo? Como aquele que é uma árvore boa, não uma árvore ruim. Essa é a metáfora que a gente vai ver no versículo 15 ao 20 do capítulo 7. Que tipo de árvore é você? Jesus fala de duas árvores, a árvore boa e a árvore ruim. A árvore da fruta ruim e a árvore falsa. É aqueles crentes que não importa os meios, desde que levam o mesmo fim. Que tipo de discípulo é você? Que tipo de pessoa é você? A multidão, ela não está preocupada em ser árvore boa, não está preocupada em dar fruto bom, mas o discípulo está. Mas é interessante porque ainda no capítulo 7 acontece uma outra coisa interessante que nós temos que entender, e que ele vai colocar o seguinte: que nós nos distinguimos do mundo porque servimos a Deus não só com as palavras, mas também com obediência. Olha o que diz aí, queridos irmãos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, verso 21 do capítulo 7, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. O discípulo é aquele que se distingue exatamente porque existe uma coerência entre o que ele confessa e o que ele vive. Ele diz Senhor, Senhor, e ele obedece Senhor. Mas a multidão diz Senhor, Senhor, aleluia, glória a Deus, canta, levanta a mão, faz coreografia, mas vive totalmente errado, vive o contrário. O texto diz que essas pessoas vão dizer para o Pai: eu estou sem vergonha, eu porém o meu, mas ele vai dando tipo Deus. A multidão faz parte daqueles que confessa, mas não tem confissão de fé, mas não tem vivência de fé. Quando o discípulo tem confissão de fé, ele tem vivência de fé. Por último, o discípulo se distingue do mundo por causa dos seus fundamentos. Essa é a palavra do prudente insensato, verso 24 ao 29. O discípulo, ele edifica sobre a rocha. O discípulo, ele não está preocupado em ter resultados rápidos, ele quer ter resultados sólidos. Ele não está preocupado em ter resultados fáceis.
Ele quer que a gente está preocupado em ter resultados que glorificam a Deus. Por isso ele edifica sua casa sobre a rocha e não sobre a areia. Mas a multidão não, a multidão quer resultado rápido. A multidão quer o atalho. A multidão quer as coisas fáceis. Se eu fizer essa campanha, pastor, vou ser curado. Se eu ungir o pastor meu filho 7 vezes, ele vai ser liberto. Ele quer o caminho fácil. Ele não quer pagar o preço de oração, busca de Deus, consagração da sua vida. Sabe o que eu me digo no mundo? É o fato de que nós entendemos que não há outro caminho de se ouvir, acolher e responder a palavra de Deus. A multidão ouve, mas não acolhe e responde a palavra de Deus. Essa é a terceira introdução. A palavra do fundamento é exatamente isso. Ouça a palavra, acolhe no seu coração e responda a ela com Deus. A multidão prefere o caminho fácil. As igrejas muitas vezes lotam com pessoas que estão em busca do caminho fácil, da resposta fácil, do atalho, da mandinga evangélica, da macumba rocha. Ela resolveu comer no seu casamento, mas ela não quer se comprometer com Deus. Ela não quer se entregar com Deus. Repito o que eu tenho dito constantemente aqui. Vida cristã é vida que nasce da morte. Vida cristã é vida que nasce da morte. Segurando o filho, caindo no chão, não morrendo, não só morrendo da vida. Já estou crucificado com Cristo, não mais eu aqui. A vida cristã é vida que nasce da morte. Vida cristã não é vida melhorada, é vida substitutiva. Cristo vivendo em nós. A multidão ama o mundo. A multidão quer se igualar ao mundo. As igrejas adotaram o projeto da igreja multidão. Dá um pouco do como que é a música do mundo, o estilo de pregar do mundo, as frases de efeito, os cultos do mundo. A multidão, ela gosta disso. Mas o Evangelho de Cristo é ele. Se alguém quiser vir após mim, desce essa igreja. Morra para você ver. Como a sua vida. A pergunta que eu deixo finalizando aqui é: você se identifica mais com a multidão ou com o discípulo? Me atrevo novamente a dizer, concluindo, que, a meu ver, 90% das pessoas que frequentam a igreja se enquadram na categoria multidão. Não precisa. Como você sabe disso? Pelo comportamento, pelas escolhas, pela maneira que se relaciona com Deus, pela maneira que se relaciona com o próximo, pela maneira que se relaciona com o mundo, pela relativização da fé das coisas de Deus. Amigo, você tem escuta, se é multidão, vamos colocar de pé. Feche o teu olho. Eu queria que você tivesse um momento a sós com Deus agora de oração. Você perguntasse para Deus: Deus, eu sou multidão, eu sou discípulo. E você? Pergunta para Deus. Pai bendito e amado, estamos aqui hoje, refletindo aqui nessa pequena síntese que eu fiz da primeira parte do Sermão do Monte, que nós já pregamos, sobre as categorias de discípulo e multidão. Aqui está, Pai, a régua estabelecida para nós. Nós temos que nos avaliar por essa régua. Somos discípulos ou somos multidão? Que o Sermão do Monte possa ajudar essa igreja a compreender o que é ser discípulo, o que é ser multidão. Que o Senhor nos ajude a entrar pela porta estreita, pelo caminho estreito, não pela porta larga, no caminho largo. Eu lhe peço isso, em nome de Jesus.
Todos digam amém. Irmãos, pode ser.